Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, obrigado aqui pela sua companhia e eu espero que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Também curte, deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E eu preciso também que você compartilhe esse link aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder. E eu creio que nessa manhã o Senhor mais uma vez estará falando aos nossos corações por meio da poderosa e preciosa Palavra de Deus. Então, vamos compartilhar com o maior número de pessoas que nós pudermos nesta manhã. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero refletir com você no texto que está em Marcos, no capítulo 10, os versículos 32 a 45. Marcos, capítulo de número 10, versículos 32 a 45. Eu quero refletir com você nessa manhã sobre o tema Grandes Erros com Aparência de Pequenos Detalhes. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 32 até o versículo 45. Eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E espantados, seguiram-no com medo. De novo, Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes das coisas que deveriam lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Eles responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse: Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o sentar-me à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus, chamando-os para junto de si, lhes disse: Sabei que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Que o Senhor nos ajude mais uma vez a compreender a sua palavra nessa manhã. Veja, nós estamos diante de um texto onde Jesus ele estava falando sobre a sua morte, a sua ressurreição. Ele está alertando os seus discípulos acerca daquilo que lhe aconteceria. E veja que enquanto eles estão conversando, enquanto Jesus está passando para eles essas informações, Tiago e João chegam até Jesus fazendo um pedido. Eles queriam que nos céus eles pudessem sentar um à direita, outro à esquerda de Jesus.
Jesus então pergunta se eles estavam dispostos a passar pelo sofrimento que ele passaria. Essa é a ideia quando Jesus pergunta se eles estariam dispostos a beber o cálice que ele beberia ou ser batizado com o batismo com que ele seria batizado. Jesus pergunta se eles estavam dispostos a passar pelo que ele passaria. O fato é que eles sequer sabiam que Jesus iria realmente passar, por isso eles dizem, olha, podemos sim, estamos dispostos a passar pelo que o Senhor haverá de passar. E Jesus diz o seguinte, olha, tudo bem, vocês podem até passar pelo que eu vou passar, mas o sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim. Então nós podemos nesse texto tirar algumas lições para a nossa vida. E eu quero começar destacando o versículo 32, que diz assim, eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles, e espantados, seguiam-no com medo. De novo, Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes das coisas que deveriam acontecer. Veja que o texto diz que eles estavam espantados e seguindo com medo. Veja, como eu disse, eu quero falar nessa manhã sobre grandes erros com a aparência de pequenos detalhes. E o primeiro erro é ser movido unicamente pelas emoções ou sentimentos. Veja, Deus nos criou dotado de emoções, dotado de sentimentos, mas nós não podemos viver baseado nas emoções. O ser humano que vive baseado nas emoções é capaz, às vezes, de dizer que está disposto a assumir grandes compromissos, mas que, na verdade, não correspondem à realidade. O ser humano, muitas vezes, movido pelo emocionalismo, movido pelo sentimentalismo, acaba, às vezes, tomando algumas decisões, às vezes até mesmo de se afastar de Deus, ou de fazer algum voto diante do Senhor, dizendo que vai servi-lo melhor, e daqui a pouco já está novamente servindo relaxadamente. Veja, o emocionalismo muitas vezes tem levado pessoas a viver uma espiritualidade rasa, uma fé sem coerência, sem raízes e sem firmeza. Então, para seguir a Jesus, nós temos que ter convicção do que cremos. Temos que ter convicção do que queremos. Temos que ter consciência do que estamos fazendo e do que o reino de Deus espera de nós. Há pessoas que dizem fazer um compromisso com Deus, mas na verdade não querem viver de acordo com os princípios e valores estabelecidos pelo reino de Deus. Tem pessoas que às vezes até querem ir à igreja e ali cantar, se emocionar, chorar e glorificar, mas depois voltam para suas casas e vivem como se nada estivesse acontecendo, como se nada houvesse acontecido, como se nunca tivesse conhecido o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho, além de transformar a nossa vida, nos leva a uma vida diferente, nos leva a viver uma vida de acordo à vontade de Deus. Então nós temos que ter cuidado para não vivermos movidos pelas emoções ou pelos sentimentos. E aqui vale a pena destacar que tem pessoas que facilmente também se afastam de Deus porque vivem sentidos ou ressentidos por algo que alguém disse, ou por algo que alguém fez, ou por algo que alguém deixou de fazer. É aquele tipo de pessoa que diz assim, olha, eu vou ficar um tempo sem ir à igreja porque alguém olhou para mim de forma diferente, ou porque alguém passou por mim e não falou, ou porque alguém me disse algo que eu não gostei. E aí uma vez eu li uma frase que eu achei interessante, que dizia mais ou menos assim, se você saiu da igreja por causa de alguém, você nunca esteve ali por causa de Cristo. Se você saiu da igreja por causa de alguém, é porque você nunca esteve ali por causa de Cristo. Nós não devemos estar numa comunidade de fé, nós não devemos estar numa congregação pelo que as pessoas nos dizem, pelos elogios que recebemos, mas pelo Cristo a quem nós servimos. O nosso foco é Jesus. O nosso foco não é a aprovação das pessoas, não é o aplauso das pessoas, não é o elogio das pessoas. O nosso foco é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Um outro erro que nós percebemos, que é um grande erro, mas que alguns acham ser um pequeno detalhe, é a insensibilidade espiritual. A insensibilidade espiritual. E é justamente o que nós vemos nos versículos 33 a 40.
Enquanto Jesus estava falando do seu sofrimento, os discípulos estavam mais preocupados com outras coisas. E sabe, queridos, pessoas que são espiritualmente insensíveis não conseguem compreender os propósitos de Deus e muitas vezes têm dificuldade de se submeter à vontade de Deus. Porque, na verdade, estão insensíveis espiritualmente, estão com seus ouvidos fechados, com seu coração fechado para a voz de Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem falado ao seu coração por meio da palavra. A insensibilidade faz com que muitas vezes o indivíduo não assuma as suas responsabilidades, não assuma a responsabilidade, não reconheça o seu pecado, não reconheça as suas falhas. A insensibilidade espiritual faz com que o indivíduo olhe para o pecado do outro para justificar o seu próprio pecado. A insensibilidade espiritual faz com que a pessoa, às vezes, esteja numa comunidade de fé, mas não esteja em Cristo, baseando a sua fé. Nós não podemos viver baseados nas coisas. Nós devemos viver por fé. Para a pessoa que está acometida da insensibilidade espiritual, o pecado para essa pessoa não é tão grave, não é tão prejudicial. A pessoa brinca com o pecado, vive uma vida contrária à vontade de Deus e acha que está tudo bem. É aquele tipo de pessoa que ouve a palavra, mas que não aplica a palavra. É aquele tipo de pessoa que lê a palavra, mas acha que aquela palavra é sempre para uma outra pessoa e nunca para ele. É aquele tipo de pessoa que ouve uma mensagem e diz assim, que mensagem maravilhosa. Essa mensagem foi exatamente para fulano de tal. É ele que estava precisando ouvir essa palavra. A insensibilidade espiritual faz com que o indivíduo jogue sempre para o outro o peso do pecado, em vez de olhar para si e reconhecer o seu próprio pecado. Então, nós precisamos ter cuidado para não sermos acometidos da insensibilidade espiritual. Enquanto Jesus estava falando do seu sofrimento, daquilo que lhe aconteceria, Tiago e Zebedeu Tiago e João se aproximam de Jesus como se estivesse tudo tranquilo, e eles dizem o seguinte, olha, concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Querido, Jesus estava falando de sofrimento, Jesus estava falando da crucificação, Jesus estava falando do que lhe haveria de acontecer, e eles vêm falando com Jesus sobre assentar-se um à direita e o outro à esquerda. Há pessoas que são assim, não conseguem perceber o sofrimento do outro, estão apenas preocupadas com seus próprios interesses. E aí vem o terceiro erro, o terceiro grande erro, que parece um pequeno detalhe, que é priorizar os interesses pessoais, esquecendo-se das necessidades espirituais. Priorizar os interesses pessoais, esquecendo-se das necessidades espirituais. Versículo 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Olha só essa expressão, não sabeis o que pedis. E Tiago usa essa expressão lá no capítulo 4, versículo de 1 a 4. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Eu quero inclusive ler esse texto com você, porque é interessante que nos mostra como muitas vezes o ser humano pede algo e não recebe, e o motivo disso. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 4, diz assim, de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Olha só, o versículo de número 3, pedi e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Jesus disse a Tiago e a João que eles não sabiam o que estavam pedindo. E é interessante que a gente vê
Quantas vezes o ser humano pede algo, mas simplesmente para o seu prazer, sem se importar se aquilo realmente é vontade de Deus ou não? Há pessoas, por exemplo, que pedem a Deus um casamento e não estão interessadas se aquele casamento é da vontade de Deus ou não. E às vezes entra num relacionamento, casa com uma pessoa que não é temente a Deus, uma pessoa que tem direções diferentes, que tem propósitos diferentes, e aí depois vem as crises, vem os problemas, e a pessoa se questiona por que aquilo está acontecendo. Como filhos de Deus, a nossa prioridade deve ser sempre fazer a vontade de Deus. E como é que nós vamos fazer a vontade de Deus? Conhecendo essa vontade por meio da palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar nessa palavra de coração aberto, de coração sensível. Nós precisamos estar realmente dispostos a ser movidos e moldados por essa palavra. Nós não podemos priorizar os nossos interesses. Temos que priorizar a vontade de Deus. Interessante, queridos, que Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Qual tem sido o seu tesouro? O que é que tem sido a coisa mais importante na sua vida? De repente você tem colocado a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, você tem colocado o seu dinheiro, você tem colocado a sua fama, o seu poder como prioridade na sua vida, e isso tem sido o seu tesouro, e ali tem estado o seu coração. E por isso você tem estado talvez insensível à voz de Deus. É necessário estarmos com o coração contrito e quebrantado diante de Deus, para que possamos compreender a vontade de Deus e nos submetermos àquilo que o Senhor tem preparado para nós. E por fim, um outro grande erro é a indisposição para assumir a forma de servo, conforme vivido e exemplificado pelo próprio Senhor Jesus. Os versículos 42 a 45 nos diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, Jesus nos ensina que a dinâmica do reino, a lógica do reino de Deus é diferente da lógica humana. A lógica humana é que o maior é aquele que tem mais poder, é aquele que tem mais influência, é aquele que manda mais, é aquele que pode mais, é aquele que tem mais. Mas no reino de Deus, maior é aquele que se faz menor. Maior é aquele que serve. Maior é aquele que se coloca à disposição para servir os outros. Interessante essa lógica, essa dinâmica do reino de Deus. Entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O coração de servo é uma característica que evidencia o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Interessante que ele mesmo diz assim, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ora, se o próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir, como é que nós vamos querer ser servidos em vez de servir? Se o próprio Filho de Deus veio para servir e entregar a sua própria vida em resgate de muitos, como é que nós vamos querer ser servidos e ter todos à nossa disposição? E é aí que a gente percebe se realmente nós entendemos qual é a dinâmica do reino de Deus. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. No reino de Deus, o maior é aquele que se coloca a serviço dos servos do Senhor. Portanto, queridos, que nós estejamos atentos para que o nosso coração não esteja insensível, para que nós não sejamos movidos unicamente pelas emoções ou pelos sentimentos, ou para que também não priorizemos os nossos interesses em detrimento das necessidades espirituais. O Senhor Jesus afirma em Mateus 6,33:
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nada na nossa vida deve ser mais importante do que a vontade de Deus. Nada na nossa vida deve ser mais importante do que fazer aquilo que Deus quer que façamos. E aqui entra um detalhe importante. Não basta fazer algo para Deus. É preciso fazer aquilo que Deus quer que façamos. Porque não existe nada mais inútil do que fazer aquilo que Deus não pediu para fazermos. Não existe nada mais desgastante do que fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Basta fazermos a vontade de Deus e estaremos verdadeiramente satisfeitos, porque a nossa satisfação está em Cristo Jesus. E nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como nos ensina o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos que, assim como Jesus, tomar a forma de servo, nos humilharmos diante do Senhor e obedecê-lo até o último momento da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de ricas bênçãos em nossa vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui começando mais uma semana compartilhando, ó Deus, a Tua palavra. Obrigado pelo final de semana abençoado que o Senhor nos concedeu. Obrigado por cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, a Tua bênção permaneça sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa, onde quer que esteja nesse momento. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, aqueles, ó Deus, que estão em casa, cuidando da família, cuidando das suas coisas. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada ser humano, em cada lugar, na face da terra. Pai querido, obrigado. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, pela provisão diária do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado, sobretudo, pelo privilégio de conhecermos e servirmos ao Senhor. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre cada pessoa que tem sido alcançada com este programa. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão em Vida. Não esqueça de compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreve caso você ainda não esteja inscrito e já coloca aí na sua agenda para amanhã, 6h30 da manhã, você está aqui mais uma vez para receber a palavra de Deus. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.